Discípulos e os valores inegociáveis. Repito, discípulos e os valores inegociáveis. Viu, querida? Viu? Não está lá no Facebook? Ok. Discípulos e os valores inegociáveis. Esta noite eu quero falar de alguns valores que um discípulo jamais abre mão deles. Ou seja, há valores, há princípios, há verdades que um discípulo não abdica por coisa nenhuma. Um discípulo não se vende, nem se deixa comprar, porque um discípulo é uma pessoa comprometida com a verdade. E a verdade para um discípulo vale tanto ou mais do que a sua própria vida. Discípulos e os valores inegociáveis. Em João capítulo 12, verso 26, Jesus disse, João, Evangelho, não são as cartas, João 12, Evangelho de João 12, verso 26, Jesus disse, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai vai honrá-lo. Se alguém decidir servir a Jesus, se alguém tomar a decisão de servir a Jesus, Deus o Pai vai honrar essa pessoa, vai exaltar essa pessoa, vai abençoar de modo especial essa pessoa. Eu já disse aos irmãos aqui que há bênçãos que só atingem a vida de discípulos. E já vos disse também que há uma medida de exaltação e honra chamada 100 vezes mais, que não acontece a qualquer pessoa. Não basta estar na igreja, participar das reuniões. É preciso ser um discípulo para receber a bênção de 100 vezes mais. Porque Jesus disse, aquele que deixar, e ser discípulo implica em deixar para trás muita coisa, para que Jesus tenha o primeiro lugar. E Jesus disse, aquele que deixar, seja aquilo que for por minha causa, receberá uma medida de 100 vezes mais. Isto não é para toda a gente, isto é para discípulos. Aquilo que vocês são. E por isso a vossa medida, nunca se esqueçam, a vossa medida é 100 vezes mais. Alguém repita comigo, a minha medida por Deus é 100 vezes mais. Então ouça isto. Primeiro, discípulos não abdicam da sua presença e suporte em tempos difíceis. Eles permanecem mesmo em tempos de aflição. Quantos aqui sabiam que os ratos, alguém repita, ratos, os ratos são os primeiros a abandonar o navio. Quando o navio está em perigo de se afundar. Os ratos pressentem, os ratos têm discernimento. Os ratos conseguem perceber que a coisa está mal e o navio vai ao fundo. E antes que se afunde completamente, os ratos raspam-se. Alguém repita comigo. Há muita gente que parece rato. O que é que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que há pessoas que só estão presentes em certas comunidades, em certos ministérios, quando tudo está a correr bem e lhes é favorável. Nos tempos difíceis, nas aflições, nos apertos, nas perseguições, nas lutas, nos problemas, eles abandonam a embarcação. Mas um verdadeiro discípulo, ele está presente nos momentos difíceis. Ele não abandona, não renega o seu compromisso com a terra ministério que ele abraçou, nem com a liderança que ele reconhece ser a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Os irmãos sabem que há muitos anos atrás,
Nós tivemos um tempo extremamente difícil. Há irmãos aqui que não são desse tempo, mas ainda sobram alguns desse tempo. Depois de um grande avivamento na terra do Algarve, o maior avivamento que o Algarve já conheceu, que aconteceu em 1992, e alguns de vocês fizeram parte dele. Passado algum tempo, nós sofremos uma terrível perseguição. Estávamos num espaço alugado e toda a vizinhança se levantou contra nós. Estavam perturbados, porque 1000 pessoas a saírem porta fora numa rua onde as pessoas estavam habituadas a não haver movimento, aquilo causou muito mal-estar. Então danificavam os carros, partiram os vidros da igreja muitas vezes. A perseguição foi feroz. Chegou uma altura que algumas autoridades aqui da região ordenaram o encerramento do espaço de culto, alegando que o espaço não tinha condições em termos de reter o som, e estávamos a incomodar os vizinhos. Haviam vizinhos que se queixavam de que quando nós cantávamos e falávamos, os candeeiros dos tetos abanavam. Veja só a potência da nossa voz. A nossa voz era tão potente que no 4º, 5º andar do prédio onde estávamos, os candeeiros abanavam. De facto, eles não sabiam que os candeeiros estavam a receber a unção. E estavam a ter um bom tempo com aquilo que ouviam. E não abanavam, dançavam no espírito. Mas a perseguição foi tão intensa que a casa foi fechada por não ter condições. E os irmãos sabem que naquela altura muitos discípulos nos abandonaram. Provavelmente não eram discípulos. Muita gente foi embora, teve medo, assustou-se, porque o tempo era difícil, era duro, mas também houve muita gente que ficou, que permaneceu, que deu a cara. Há pessoas aqui dentro hoje, por exemplo, que nos defenderam dos vândalos que lá iam para partir as montras da igreja. Tivemos grandes touradas à porta da igreja naquela época. Numa sexta-feira à noite tivemos uma sessão de porrada. Quantos irmãos aqui se lembram disso? Porrada mesmo. Foi uma batalha na rua, os irmãos diáconos contra os vândalos do bairro. Quem ganhou? Não sei. Sei que nós, penso eu, demos mais do que apanhamos. Mas muita gente foi embora. Assustaram-se, tiveram medo. Não estavam preparados para aquele tipo de dificuldade. Era muita pressão, muita perseguição, muita luta. A polícia aparecia à porta da igreja em todas as reuniões. Está para quê? Mandar baixar o som. Está muito alto, está muito alto, está muito alto. Que coisa dolorosa. Muita gente foi embora, mas muita gente ficou. Eu aprendi uma verdade. Nos momentos fáceis, você nunca descobre o que é que as pessoas são, nem o que elas têm dentro do coração. Mas nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de aperto, nos momentos de aflição, as pessoas dão-se a conhecer e você passa a saber quem é quem e passa a saber com quem conta e com quem não pode contar. Alguém aqui hoje já teve essa experiência na sua vida? Nos dias difíceis, aqueles que estavam ao lado foram-se e não ficaram. E por vezes ficam aquelas pessoas que nós nem imaginamos. Naquela época ficaram comigo pessoas que a mim pareciam que não tinham onde cair mortas. Por vezes pensava, esta não morreu ainda porque não tem onde cair morta. Mas nos tempos difíceis ficaram lá. Enfrentaram o que era necessário enfrentar. Mostraram quem realmente eram. E ficaram com o pastor, ficaram na igreja. Andámos a correr
de lugar em lugar. Cada domingo a reunião era num lugar diferente. Fizemos reuniões num barracão que está em Belmonte, antes de entrar em Olhão. Fizemos reuniões num buraco de uma pastelaria. Bem, você não imagina, as pessoas na pastelaria, e aquilo era um batalhão de gente a entrar pela pastelaria adentro e a enfiar-se num buraco que eles lá tinham, e lá fizemos reuniões. Houve gente que desapareceu, foi embora, nunca mais se viu, assustou-se, amedrontou-se, voltou para o Dominus, vós biscum, et cum spiritum tum. Mas houve gente que permaneceu firme, fiel, a apoiar, a ajudar, a varrer o chão, a limpar as cadeiras, a carregá-las. E é nesses momentos que os verdadeiros discípulos se dão a conhecer. Muitos estão aqui dentro hoje e eu quero aplaudir essas pessoas que no nome do Senhor Jesus permaneceram nos tempos difíceis, não recuaram. Se há algum ao seu lado, dê-lhe os parabéns, dê-lhe um aplauso. Porque discípulos não abdicam da sua presença e suporte e apoio em tempos difíceis. Eles permanecem mesmo em tempos de aflição. É uma marca, é uma característica de um discípulo. É um valor inegociável. Um discípulo não negocia este valor. Para ele, vale muito o compromisso, a palavra dada, a responsabilidade que ele assumiu. E por isso, nas boas, nas más, ele está presente, ele permanece, ele está lá para fazer o que é necessário, porque esse é o seu compromisso, essa é a sua responsabilidade, esse é um valor do qual ele não abdica. Queria ler consigo agora 2 Timóteo capítulo 2, verso 2 também. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, para dizer-lhe em segundo lugar que discípulos não negociam a sua lealdade. Para eles, um compromisso é um compromisso. Eu vou repetir esta frase: discípulos não negociam a sua lealdade. Alguém repita comigo a palavra leal. Sabe que lealdade é um valor cada vez mais raro. É difícil encontrar lealdade nas pessoas de hoje, porque aquilo que fala mais alto são os interesses pessoais, as ambições das pessoas, não a lealdade. Lealdade para muita gente é burrice, mas um discípulo tem valores dos quais ele não abdica, ele não negocia certos valores, certos princípios. A lealdade é um desses valores, é um desses princípios. Se eu prometi ser leal a esta pessoa, eu vou ser leal, não vou traí-la pelas costas, não vou trocar esta pessoa por uma outra, porque vou ter mais vantagens com a outra pessoa, ou com o outro ministério, ou com o outro pastor, ou com a outra igreja. Eu tenho um compromisso de lealdade e eu não abdico, não negocio a minha lealdade. Oh, irmãos, discípulos vivem isto. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sabem os irmãos e as irmãs que no reino de Deus a lealdade é um princípio fundamental. Não podemos confiar em pessoas desleais.
Não podemos transferir aquilo que nós temos para pessoas desleais. E não podemos dar responsabilidades a pessoas desleais. Sabe o que é que Paulo disse a Timóteo? Aquilo que tens aprendido, o que eu te tenho ensinado, confia a outras pessoas, ensina a outras pessoas, mas que essas pessoas sejam pessoas fiéis, idóneas, leais, para também o ensinarem aos outros. Então, um discípulo não negocia a sua lealdade. Entende? Porque para ele um compromisso é um compromisso. Para um discípulo, uma palavra dada vale tanto como um papel assinado. Para um discípulo, um compromisso que ele assumiu é alguma coisa que ele entende ser uma responsabilidade que lhe foi confiada e da qual ele jamais prescinde. Alguém aqui quer ser um discípulo? Ninguém disse nada porque já são. Viva o princípio da lealdade. A falsidade é um princípio de vida que traz destruição às pessoas. Nenhum falso, nenhum desleal acaba bem. Todas as pessoas falsas e desleais vão acabar mal. Todas. Podem começar bem e podem crescer muito. E digo-vos hoje, e quanto mais crescerem, e quanto mais alto subirem, mais baixo vão cair. Porque há questões no mundo espiritual que se cumprem sempre. E o desleal, o falso, o infiel, ele não acaba bem. Amados irmãos e irmãs, lealdade é um valor fundamental na vida das pessoas. Diga aos irmãos aqui hoje, nunca, jamais permita que a sua vida seja enrolada pela deslealdade. Há gente que está consigo, que está comigo, que está conosco, quando lhe interessa, faz promessas, juras de amor e na primeira oportunidade que tem de atingir os seus objetivos, os seus alvos, os seus sonhos, os seus caprichos, não quer saber do compromisso que assumiu, da palavra que deu, que entregou, que empenhou e vai-se. Por quê? Porque é uma pessoa desleal, desonesta, infiel. E diga aos irmãos aqui hoje, eu não confio em pessoas que têm ou que dão a entender serem desleais. Quando eu percebo que uma pessoa não é capaz de ser leal, fiel, até nas coisas mínimas, e começa a encobrir pequenas coisas, e a usar de pequenas mentiras, e olha que por vezes mentir é simplesmente não contar aquilo que se deve contar. E quando encontro pessoas assim, eu os coloco numa listinha, porque eu já sei que estou a lidar com gente que tem princípios de infidelidade semeada dentro do coração. Entende? São pessoas problemáticas, são pessoas que vão trazer sérias dificuldades à vida daqueles com quem lidam. E olhe que São Paulo ensinou a Timóteo, o que eu te estou a ensinar, não ensines a toda a gente, não o passes para todos, passa-o para pessoas leais, honestas, sinceras, verdadeiras, comprometidas, verdadeiros discípulos. Sabe o que é que diz o Salmo 15, verso 4? O Salmo 15, verso 4, fala de alguma coisa que está a desaparecer hoje no coração de muita gente, até no mundo. Salmo 15, diz o verso de número 4: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado,
mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, dano próprio, ele não muda. Anote bem isto. O Salmo 15 fala sobre pessoas que têm assento no céu. E quando começamos a ler a descrição, percebemos que Davi disse que tem assento no céu pessoas que dão a sua palavra, empenham a sua palavra e não voltam com ela atrás. Você sabia que hoje há pessoas que se comprometem consigo e lhe dão a palavra até que apareça uma proposta melhor? Estão consigo de manhã para dizer, ok, eu estou consigo. Depois do almoço não aparecem mais, porque entretanto alguém lhes ofereceu um pouco mais. Entende? São pessoas desleais, desonestas. Vivem atrás dos seus interesses. Aquilo que conta para eles são os seus interesses, as suas ambições, os seus projetos, os seus sonhos. Lealdade, fidelidade não é um princípio das suas vidas. Irmãos e irmãs, isto não é agradável ao Senhor. Quando nós empenhamos a nossa palavra, ela está empenhada. Um homem que não tem palavra não tem coisa nenhuma. Pode ter uma grande riqueza material, é um pobre homem. Pode ser dono de muitos bens, móveis ou imóveis, mas diga aos irmãos, ainda assim continua a ser um triste, porque uma pessoa que não tem palavra não tem nada. A palavra de um homem tem que valer alguma coisa. Você sabe que a Bíblia diz que a palavra de Deus foi colocada acima do seu próprio nome. Jamais Deus volta atrás com a sua palavra. Quando Ele promete uma coisa, Ele a cumpre. Esse é um princípio que nós temos que viver também. A palavra de um discípulo tem que ser uma palavra que tem valor. Tem que valer. E a Bíblia diz, ainda que com prejuízo seu, não muda. Eu quero louvar aqui os irmãos que se comprometeram com pessoas. Passado pouco tempo, alguém lhes deu mais e eles disseram, não aceito, porque eu já dei a minha palavra a uma outra pessoa. Parabéns. Isso chama-se lealdade, honestidade. Isso é coisa de discípulo, não é coisa de qualquer reles que anda por aí. Alguém está comigo? E por vezes aparecem os amigos que dizem, pois, mas ficaste a perder. Mas a maior perda, o maior prejuízo é quando você perde o seu bom nome, a sua boa fama. Entende? Porque a Bíblia diz que o bom nome de um homem vale mais do que a sua riqueza. Há gente rica hoje, no entanto, tem um nome sujo na rua. Quando passa, todos riem, todos zombam e todos lançam pragas, porque a pessoa não teve palavra, é um desonesto, é um infiel. O bom nome e a boa fama de um homem é uma riqueza que o acompanha. Eu repito, o bom nome e a boa fama de um homem é uma riqueza que o acompanha. E nós, como filhos de Deus, não podemos ser pessoas conhecidas pela infidelidade, pela mentira. Não podemos ser conhecidos pela vigarice. Nós temos que ser conhecidos pela honestidade, pela verdade, pelo compromisso, pela lealdade, pela fidelidade. Demos a nossa palavra, está dada. Ainda que tenhamos prejuízo, não voltamos atrás com a palavra que nós empenhamos, porque somos pessoas de caráter, somos discípulos, andamos na verdade, e é isto que o Evangelho de Jesus nos ensina. E sabe que há pessoas que perguntam, e vale a pena viver assim? Vale.
Mas eu vejo pessoas que não vivem assim, estão melhores do que eu, mas é preciso saber até quando é que estão melhores do que tu. É porque há muita gente que está melhor do que nós hoje e tem edificado sobre a mentira e a deslealdade, mas amanhã vão cair enquanto tu vais permanecer de pé, irmão. Aleluia! Ouça bem, alguém repita comigo a palavra crise. Mais uma vez. Não tenha medo de dizê-la. Sabe o que é que eu gosto na crise? Eu gosto na crise que vem às nações, que vem ao mundo. Eu gosto na crise o facto da crise deitar abaixo muita gente que edificou sobre a mentira. Nos tempos de crise, você vê muita gente desleal, desonesta, mentirosa, que tinha um rei na barriga e agora está a evacuá-lo e está falido e derrotado e a perder tudo. Porque a crise abalou a sua vida. E porque estava edificado sobre mentira e falsidade, está a ruir, está num pântano. Eu digo aos irmãos e às irmãs aqui hoje, vale a pena edificar, construir a nossa vida sobre a verdade, a honestidade, os princípios de Deus, porque aquele que faz a vontade do Senhor, a Bíblia diz, permanece não até ao fim do ano, mas permanece para sempre. Alguém repita, eu vou permanecer de pé, não ouço, para sempre. Por quê? Porque o seu fundamento é a verdade, a honestidade, a lealdade, o compromisso. Em terceiro lugar, discípulos não são borboletas. Discípulos são árvores. Alguém leia comigo Lucas capítulo 10, verso 7. Em Lucas 10, verso 7, Jesus enviou os seus discípulos e os mandou curar doentes. Alguém aqui acredita que curar doentes ainda é para hoje? Não acabou? Oh, graças a Deus por isso. Jesus os mandou expulsar demónios. Alguém aqui crê que é para hoje expulsar demónios? Jesus os mandou anunciar o Evangelho do Reino e deu-lhes algumas instruções. O verso 7 diz, ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Eu vou repetir o texto. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não andeis de casa em casa. Discípulos não são borboletas. Discípulos são árvores. O que é que significa ser borboleta ou árvore? A borboleta é um animalzinho que vive saltando de flor em flor para encontrar não sei o quê. Alguém aqui sabe? Pólen. Pólen. O irmão diz que é pólen. Se o irmão diz que é pólen, é pólen. E ponto final. No hospital de Faro, há um tempo atrás, havia uma pessoa que eu não vou dizer como era conhecida, porque senão toda a gente vai saber quem é o homem. Apenas dou uma indicação. É um homem que sempre tem os pés neste formato. E em certa ocasião conta-se que o mandaram levar um cadáver para a morgue. E enquanto ele levava o cadáver para a morte, o cadáver começou a mexer-se. E alguém disse, aonde vais? Vou levar este morto para a morgue. E alguém disse, mas o homem não está morto. E ele respondeu, se o doutor diz que está morto, está morto. Não sei se é história, se não é, mas eu gosto da ideia. Se o doutor diz que está morto,
está morto. Mas ele está a falar, se o doutor diz que está morto, está morto. Mas ele está a mexer-se, se o doutor diz que está morto, está morto. Se o irmão diz que querem pólen, querem pólen. E as borboletas vivem saltando de flor em flor, de flor em flor. Se encontram pólen, ficam. Quando se cansam do pólen, ou quando já não há, procuram outra. Quantos aqui sabiam que há pessoas que são borboletas? Vivem saltando de igreja em igreja. Nunca têm uma igreja certa. Não têm uma comunidade aonde estão plantados. Diga aos irmãos, quando você encontrar pessoas que correm as igrejas todas, você está perante uma pessoa que nós a definimos borboleta. Borboletinha. Agora repare, borboletas são pessoas em quem não se pode confiar. Porque são pessoas que o ajudam hoje a construir e amanhã ajudam a derrubar o que você andou a construir. Entende? Borboletas estão assim. Quando eles estão consigo, falam bem de si. Quando vão embora de si, nas suas costas falam mal de si. Borboletas são aquelas pessoas que fazem de si, num instante, um bestial e uma besta. Hoje você é o melhor, amanhã é o pior. Hoje tu tens tudo o que é necessário para seres uma pessoa bem-sucedida. No outro dia, tu tens tudo o que é necessário para seres um derrotado. Eu digo aos irmãos, este tipo de pessoas nem merece que vivamos a perder tempo com eles. Porque eu entendo o seguinte, ou nós somos pessoas verticais, de caráter, de postura, ou não somos. Eu digo aos irmãos, não tenho paciência nem tempo para gastar com pessoas que não têm verticalidade, não têm postura, não conseguem assumir compromissos. Vivem de desculpas. Não, porque isto, porque aquilo, porque este, porque o outro, só eles é que são bons. Mas vá ver a vida dessas pessoas. Quando tu começas a ver a vida das borboletas, tu vais descobrir algo interessante. Começa pela família deles, pelo casamento deles, pelos filhos deles, pela vida financeira deles, pelos relacionamentos deles. E vai analisando a vida deles. E tu vais percebendo que são pessoas que são dignas de dó, porque não têm nada a não ser frustração, revolta, mágoa, e em vez de assentar, aprender a palavra, deixarem-se tratar e curar para mudar de vida, não. Eles vivem saltando de flor em flor, de flor em flor, de flor em flor. São borboletas, borboletinhas, borboletoides. Discípulos não são borboletas, porque discípulos têm compromisso. Discípulos reconhecem terra, ministério, reconhecem liderança, e estão lá nas boas e nas más. Entende o que eu quero dizer? Sabe o que é que Jesus disse aos seus discípulos? Jesus disse, eu não gosto de borboletas. Quando vocês chegarem a uma cidade, entrem numa casa que vos acolha e comam daquilo que as pessoas tiverem e bebam daquilo que as pessoas tiverem e não andem de casa em casa. De repente alguém disse, ó Senhor, e se apenas tiverem bacalhau? Comam bacalhau todos os dias. Ó Senhor, e se não tiverem Coca-Cola ou Magnum sanduíche? Comam o que houver, mas não andem de casa em casa, de flor em flor, disse Jesus aos discípulos. Entende? E isto é um princípio de discípulos. Discípulos não são borboletas, são árvores. Árvores.
A Bíblia mostra que o crente é comparado a uma árvore. Agora, pega uma árvore e plante numa terra hoje. Ao fim de um mês, desplante e vá plantar noutro sítio. E depois volta a desplantar e a plantar noutro. Essa árvore, ela não frutifica, porque árvores precisam de estabilidade. Elas precisam estar em uma terra e ter o tempo suficiente para criar raízes, para então frutificar. Mas há gente que não está para isso. São acelerados demais, sabe? É gente com muitas ambições. É gente que não tem para si, mas quer dar aos outros. Por vezes, eu fico tristíssimo quando vejo pessoas que não sabem para si. E a prova que não sabem para si é que o casamento está falido. Os filhos estão mal. A saúde foi-se. Dinheiro não há. Problemas à volta e em todo lugar. E mesmo assim, eles querem ser os mestres dos outros. E eles querem ensinar os outros. E eles querem dar aos outros. Jesus disse, aquele que dá o que não tem é ladrão e salteador. Entende o que eu quero dizer? Então, amados irmãos e irmãs, somos árvores. Isso implica em estarmos plantados, arraigados, fundamentados em um lugar. Discípulos não são borboletas. Digo aqui hoje, eu não conto com gente que é borboleta. Quando eu sei de pessoas que vivem saltando de flor em flor, de galho em galho, que nem macaco chimpanzé, eu não conto com gente assim. Porque hoje estão comigo, amanhã estão contra mim. Hoje estão a apoiar-me, amanhã desaparecem. Como é que você pode confiar em borboletas? Alguém confia em borboletas? Não se pode confiar. Mas podes confiar em árvores. Quando voltas no outro dia, tu sabes que ela está lá. Quando voltas ao final de um mês, tu sabes que ela está lá. Vocês sabem, há pessoas emigrantes. Quando voltam todos os anos à sua terra, aquela tal árvore, ela está no mesmo sítio. Ela não foi embora, ela não saiu. É árvore. Borboleta, não. Hoje está aqui, amanhã está ali. Viver desta maneira, viver desta forma, é matar a vontade de Deus na sua vida. Lembre-se disto. Deus nunca se vai servir de pessoas que vivem borboletando. Deus serve-se de pessoas que são árvores. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, na casa onde entrarem, permaneçam. Não andem de casa em casa. Comam e bebam daquilo que eles tiverem. Há gente que me diz, sabe, pastor, é que está tudo muito rotinado na igreja, é sempre a mesma coisa, eu já cansei de estar aqui. Bem, Jesus disse, coma do que eles tiverem, beba do que eles tiverem. Não foi o que disse Jesus? Se a sua convicção é que esta é a sua casa, permaneça. Se você tem a convicção que esta é a sua terra ministério, se tem a convicção, permaneça. Fique firme. Agora, há gente que não tem convicção de nada e cria desculpas. E sabe porquê é que muitas vezes a comida deixa de saber bem? É porque no fundo as pessoas estão doentes. E como estão doentes, estão mal por dentro. A partir de uma certa altura, aquilo que era bom agora não presta. São borboletas, borboletinhas, borboletoides. Não podemos confiar em gente assim. Discípulos são árvores. Eles têm compromisso, eles têm lealdade, eles estão nos tempos bons, mas eles também estão nos tempos difíceis. Em quarto lugar, abra comigo Atos 17, 21. Atos 17, 21. E em quarto lugar, discípulos não são motivados pela novidade. Repito, discípulos não são motivados pela novidade. São motivados por servir aonde estão plantados. Em Atos 17, 21 diz, pois todos os algarvios e alentejanos
Quantos aqui são algarvios? Digam eu. E alentejanos? Temos aqui alentejanos? Quem é alentejano, diga eu. Mais do que as mães. Deus abençoe os alentejanos. É um povo bom. É um povo de paz. É um povo trabalhador. É verdade. Falam tanto mal dos alentejanos. Isso é um pecado. Falar mal de alentejanos é um pecado. Isso não se faz. Os alentejanos falam mal dos algarvios? A sério, irmã? Então vou-lhe contar uma história. Um dia, Jesus caminhava pela rua e viu um homem que chorava muito. Perguntou, por que choras? Ele disse, eu choro porque eu sou cego. Jesus disse, vê. Os olhos abriram-se, ele começou a ver. E Jesus continuou a caminhar e encontrou outra pessoa que chorava muito e perguntou, por que choras? Eu choro porque eu sou paralítico. Oh, então anda. E o homem andou. E Jesus continuou a caminhar até que encontrou alguém que chorava mais do que os outros dois juntos. E Jesus perguntou, por que choras? E ele disse, eu choro porque eu sou alentejano. E então diz que Jesus assentou-se ao lado dele e chorou com ele. Quem ouviu, entenda. Mas os irmãos alentejanos podem contar a história ao contrário e dizer que era um algarvio. Nós não ficamos ofendidos. Há irmãos que ficaram ofendidos. Foi um teste à capacidade de perdoar. Andar em amor e perdoar. Amém. Bem, não se ofendam. Vamos. Verso 21. Todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Esta palavra é 100% de Deus. Os atenienses, estrangeiros residentes naquele lugar, só se ocupavam de uma coisa, de dizer e ouvir alguma novidade. Viviam das novidades, de saber da vida dos outros, onde andavam, o que estavam a fazer, quanto tinham, aonde iam e por aí fora. Já nesta época havia paparazzis. E quantos irmãos sabiam que dentro das igrejas também há paparazzis? Paparazzis. A sua principal tarefa é saber da vida dos outros. Vivem das novidades. Vivem de ouvir e falar das novidades. Discípulos não têm vocação para paparazzis. Eu vou repetir, discípulos não têm vocação para paparazzis. Não têm. Não lhes importa a vida dos outros. Com quem andam, aonde vão, quanto têm, como é que conseguiram. Isso não é importante para eles. Importante para eles é servir ao Senhor, é abençoar, é edificar a casa de Deus. Isso é que importa. Agora, viver de novidades não é importante para um discípulo. Mas agora repare, discípulos não são motivados pela novidade. Ouça bem que eu lhe vou dizer aqui hoje e neste exato momento porque é importante. Há pessoas que hoje estão mal, porque a motivação das suas vidas era a novidade. Então de repente aparece uma igreja que tem a solução para todos os problemas, lá vão eles. Depois aparece uma outra igreja que diz que tem revelação, acertam na conta bancária, no número do bilhete de identidade, dizem com quem tu te vais casar e a pessoa lá vai. Depois aparece uma outra
que diz que descobriu um catálogo ou fez um manual em que sabe em que momento, sabem que momento os demónios vão se mover e de que maneira e por onde. Sabem quais são os espíritos que agem em cada dia da semana. E o camarada lá vai. E aonde aparece uma novidade, lá está ele. Oh, isto é que é bom. É uma nova revelação. São coisas novas que estão a aparecer. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que estas pessoas não vão longe. Estas pessoas vão acabar confusas e vão acabar perturbadas. E se não tomarem cuidado, vão acabar por perder muito daquilo que conquistaram com luta e com fé. Não viva de novidades, que a sua motivação não seja as novidades, seja a palavra e o seu compromisso com Deus. Ouça bem, há uns anos atrás, uma borboleta veio parar aqui. E quando essa borboleta chegou aqui, ficou encantada. Era uma borboleta encantada. Por causa da unção, dos milagres, as pessoas, elas tombavam pelo Espírito Santo de uma forma tão espontânea que aquela borboleta se encantou. Ao final de um tempo, a borboleta achou que o pólen espiritual não era suficiente. Então foi procurar outro pólen. E foi andando de flor em flor, e há pouco tempo atrás, eu descobri que esta borboleta está a cair no ridículo de acreditar que para se entrar no céu é preciso receber Jesus como Salvador, mas tem que se guardar praticamente todos os princípios da lei de Moisés, ou seja, quase que tem que se tornar judeu para entrar no céu. E agora, aquilo que tanto amava é o que condena. Cair, isso não é de Deus, é do demónio. Mas quando aquela borboleta via alguém cair pelo poder do Espírito Santo, se alegrava e dizia: aqui sim, aqui está a unção. A gente anda em lugares onde nada acontece, aqui acontece. Agora, nem acredita que cair pelo Espírito Santo seja de Deus. Veja bem o estado a que as pessoas chegam. Por quê? Porque há pessoas que não conseguem viver de uma convicção, vivem de novidades. E cada vez que aparece uma novidade, eles lá vão. E normalmente as novidades, ou grande parte das novidades, têm falta de base na Bíblia, falta de fundamento na Escritura. Mas há gente que não conhece a palavra, não conhece a verdade e come qualquer coisa. E há gente que descobre tarde que perdeu o que tinha. Discípulos não têm como motivação andar atrás de novidades. Oh, está ali uma igreja que nos ata os pés ao telhado e ora por nós com um óleo vindo da Terra Santa. Eu vou lá para me libertar de vez. Vais lá para ficares mais amarrado. Entende? Não, porque está aí uma pessoa que diz que vê tudo. Vê o quê? Vê o quê? Não, é uma pessoa que olha para nós e nos descasca, fica a saber tudo da nossa vida e vê o nosso futuro e fala por Deus o que nos vai acontecer. E há gente que vai atrás. Depois aparecem partidos, rachados, cheios de problemas. Ah, bispo, fui enganado. Foi enganado, bem feito. Por quê? Porque há gente que despreza o que tem para valorizar aquilo que não presta. Entende? Estes aqui só viviam de novidades. Coisas novas, lá vamos nós. Alguma coisa diferente, lá vamos nós. E quem vive de novidades arrisca-se a nunca ter convicção. Entende o que eu quero dizer? Discípulos não são borboletas e não têm como motivação as novidades, mas têm a convicção do que eles acreditam, da terra onde foram plantados,
e a sua principal motivação é servir no lugar aonde Deus os colocou. Quem diz amém aqui? Eu não estou aqui a dizer que Deus não faz coisas espantosas. Faz e eu creio. O que eu estou a dizer é, há gente que vive de novidades. Eles vivem sempre correndo de lugar em lugar à procura de coisas novas e diferentes. E de tanta novidade que procuram, por vezes acabam confusos, oprimidos, cheios de problemas e muitas vezes perdem aquilo que levaram anos a construir com fé, oração e luta. Quinto lugar, está pronto? Discípulos não vivem do oportunismo. Oportunismo. Oportunismo é diferente de oportunidade. Oportunidade é uma porta que se abre para qualquer um e o primeiro apanha. Oportunismo é a pessoa que se aproveita da fraqueza de outrem ou relaciona-se com alguém porque tem interesse. É oportunista. Alguém repita comigo, oportunista. Os oportunistas são pessoas que me dão vômitos. Oportunistas. Os oportunistas são aquele tipo de pessoas que nos lambe por interesse. Quando o outro está fraco, eles aparecem para tirar vantagem. Oportunistas, eles sempre têm em mente fazer um grande negócio. É dar um chouriço e levar o porco. Oportunistas. Oportunistas dão-me vômitos e assim. Um discípulo não vive do oportunismo. Um discípulo, ele considera a ética e o respeito pelo seu irmão, pelo seu próximo, como valores de nível superior. Sabem, nós estamos aqui a formar discípulos e estamos a formar aqui pessoas de qualidade. Pessoas de qualidade. E pessoas de qualidade não são oportunistas. Têm ética, têm respeito pelo seu irmão, pelo seu próximo. Isso são valores que não negocia jamais. Eu vou dar aqui um exemplo que tocou o meu coração em certo momento quando estava a ler esta passagem bíblica. Em Lucas 7, 23, nós encontramos alguém numa posição de fragilidade emocional e até ao nível de ministério. É João Batista. Em Lucas 7, verso 23, e eu quero explicar aos irmãos aquilo que eu compreendi sobre este texto. Lucas 7, verso 23. Jesus disse: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João Batista: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que aqueles que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Alguém diga amém? Amém. Olhe para mim e ouça-me com muita atenção. No final do ministério de João Batista, João estava confuso. Porque Jesus era completamente diferente de João Batista. Aliás, o jugo de Jesus era completamente diferente do jugo de João Batista. João Batista era um homem do deserto. Jesus era um homem da cidade.
João Batista era homem de jejum. Jesus era homem de comer e beber. João Batista era um homem de vestir peles de camelo. Jesus vestia roupa fina. João Batista vivia isolado, não se dava com ninguém para não se contaminar. Jesus tocava em mortos, entrava na casa de publicanos e falava com prostitutas. Jesus era completamente diferente de João Batista. Eram jugos diferentes. Vocês sabiam que cada mestre tem o seu jugo, as suas rédeas? Cada mestre tem a sua forma de liderar, governar. E há pessoas extremamente exigentes e há pessoas mais flexíveis. João Batista era extremamente exigente. Jesus era mais flexível. E como talvez João Batista pensasse que quando Jesus viesse seria igual a ele, João Batista começou a achar tudo tão estranho que quando estava preso no cárcere por ter dito ao Herodes que ele não podia viver com a mulher do seu irmão porque estava a cometer adultério, e Herodes o colocou no cárcere, João Batista começou a pôr em causa se Jesus era o Messias. Então a Bíblia diz que ele mandou alguns discípulos dele perguntar a Jesus: tu és mesmo aquele que havia de vir? Ou será que temos que esperar outro? Tu és mesmo o Cordeiro de Deus, o ungido? E naquela hora Jesus curou os doentes, abençoou as pessoas e disse: voltem para João e digam a João o que vocês acabaram de ver. E eles foram e contaram. Agora ouça, olhe para mim, ouça. Quando os discípulos de João vão embora, Jesus podia ter sido oportunista. João estava fragilizado, no fim do seu ministério, confuso porque não entendia a maneira de Jesus agir, não compreendia o jugo de Jesus. Para ele, o jugo de Jesus era leve demais. Mas Jesus não se aproveitou da fragilidade de João. Olhe para mim e ouça-me. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus defendeu aquele homem, honrou aquele homem e o elogiou publicamente. Ele disse: dos nascidos de mulheres não houve profeta maior do que João Batista. Sabe o que é que alguns fariam? Diriam: pessoal, o João Batista está muito mal. Ele já nem sabe se eu sou o Cristo ou não. Eu, no vosso lugar, eu mudava-me para a minha igreja. Vocês deviam deixá-lo. Vocês não veem que ele está no fim, está a acabar-se? Venham para cá. Ele não tem nada para vos dar. Eu sim, eu tenho. E o meu jugo é leve. Comigo vocês podem fazer o que quiserem. Eu não cobro muito. Aqui nem o dízimo precisam de dar. Venham! Isto chama-se ser oportunista. Jesus não foi oportunista. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo do Senhor não precisa de viver o oportunismo. Ele sabe que Deus confirmará a sua chamada. Ele sabe que Deus honrará o seu ministério. O verdadeiro servo de Deus não precisa de viver a lamber os outros para encher a casa. Ele confia que Deus vai trazer as pessoas e encher a casa para confirmar que de facto o chamou e o levantou como servo do Senhor. Discípulos não são oportunistas. E meus irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus dá aqui um exemplo impressionante de honra. Jesus honrou João Batista. Jesus podia ter dito alguma coisa que desconsiderasse o profeta, mas não.
Jesus disse: João Batista foi o maior profeta que nasceu de mulher até hoje. Jesus honrou aquele homem que estava num momento difícil. Não se aproveitou da sua fraqueza, não se aproveitou da sua debilidade. Olhe para mim e deixe-me terminar o ponto. Quem se aproveita da fraqueza dos outros, um dia alguém se aproveitará da fraqueza dessa pessoa. Ouça bem, o que eu lhe vou dizer agora é importante. Eu já o disse muitas vezes e aproveito a oportunidade. Não vá buscar pessoas de outras igrejas para esta igreja. Não queremos aqui ninguém que é membro de outra igreja. Se alguém quiser vir, venha pelo seu próprio pé e será recebido como um filho desta casa. Mas os irmãos que estão aqui, não chamem as pessoas de outros ministérios para virem para aqui. Quem está numa igreja, tem pastor, tem ministério, deixe estar. Se Deus trouxer, nós recebemos de braços abertos, mas que seja Deus a trazer, que seja a pessoa a querer vir. Não temos que buscar aqueles que são ovelhas de outro aprisco. Temos que buscar aquelas pessoas que são escravas de Satanás, estão nas mãos do diabo. Temos que ir buscar os pobres, os coxos, os mancos, os aleijados, e temos que os trazer, como disse Jesus, que a minha casa se encha, e Deus é que faz a obra. Se alguém quer vir, a porta está aberta. Toda a gente aqui é recebido como filho, venha de onde vier. Mas o que eu quero dar a entender é, não temos que nos aproveitar da fraqueza dos outros. Alguém está a cair em algum sítio? Ouça, abençoe. E se Deus trouxer, nós recebemos. Mas ninguém vá atrás de pessoas que têm igreja, que têm pastor. Isso não se faz, é falta de ética. Entende o que eu quero dizer? Não concordamos com isso. Quem tem pastor e igreja, que fica onde está. Agora, conhece alguém que não tem? Está à beira do caminho? Traga. Conhece alguém que está por aí e precisa de Jesus? Vá buscar. Agora, oportunismo não, porque quem constrói sobre o oportunismo vai cair debaixo do oportunismo com que construiu a sua casa. Entendeu o que eu disse? Em último lugar, está pronto agora para terminar? Discípulos não negociam o seu compromisso financeiro com a casa de Deus. Repito, discípulos não negociam o seu compromisso com a casa de Deus. Discípulos entendem a importância de servir ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Sabem, eu não sei se eu posso considerar um verdadeiro discípulo aquele que tem dinheiro para tudo o que lhe interessa, mas não serve a Deus com dízimos e com ofertas. Será um discípulo? Será um discípulo? Será um discípulo? Será um discípulo? Discípulos não negociam o seu compromisso financeiro com a casa de Deus. Porque já vos ensinei, para um discípulo, a casa do Senhor é tão importante como a sua própria casa. Um discípulo ama as coisas do Senhor. Ele quer ver a casa do Senhor progredir, prosperar, avançar. Por isso ele tem um compromisso com o sustento da casa de Deus. Dizimar e ofertar é compromisso de um discípulo. Então eu não sei se eu posso considerar um discípulo uma pessoa que tem para tudo o que lhe interessa, menos para honrar ao Senhor e servi-lo com dízimos e ofertas. Será que é um discípulo? Agora repare, há muita gente que diz, mas eu não posso, é difícil, não dá, tenho muitas contas, muitas responsabilidades. Mas irmãos, um discípulo não admite negociar o seu compromisso. O discípulo prefere prejudicar-se, mas honrar a Deus, porque é o seu compromisso com o Senhor. Ele acredita que o Senhor há de suprir as suas necessidades.
Ele acredita que o Senhor há de abrir um caminho. Ele crê que o Senhor cuidará dele. Jesus diz: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Esta mulher era discípula, era comprometida, ela amava a casa de Deus, e ela foi com aquilo que ela tinha, e ela honrou ao Senhor, e ela semeou na casa do seu Deus. Isto é coisa de discípulo, não é coisa de simpatizante, de adepto, é coisa de discípulo. Discípulos sentem esta responsabilidade. Para um discípulo, trazer à casa do Senhor é tão importante como pagar a renda da casa. Acho que não me ouviram bem. Para um discípulo, trazer à casa do Senhor o seu dízimo e oferta é tão importante como pagar a renda da casa, como pagar a luz, a água, o gás, a escola. É um compromisso, é uma responsabilidade, é uma necessidade, porque ele vive as coisas de Deus. Alguém pode dizer amém aqui? Isto é coisa de discípulo. E eu disse há pouco e volto a repetir, lembrem-se, há coisas que só acontecem aos discípulos. Eu ouço tanta gente dizer 100 vezes mais, 100 vezes mais, cala a boca. 100 vezes mais o quê? 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais o quê? Olha para mim, 100 vezes mais é coisa de discípulo. E é coisa de discípulo sem espirro. É coisa de discípulo. Repito, 100 vezes mais é coisa de discípulo. Não é para toda a gente. Há gente neste ministério que teve dias difíceis, porque vêm, momentos de aperto, porque aparecem. Mas eu sei de gente aqui que diz: o meu compromisso com Deus é o meu compromisso com Deus. E sabe que Deus promete honrar esta gente de uma forma especial? Irmãos e irmãs, Deus vê o nosso coração, as nossas intenções, e Ele nos honra na medida da nossa obediência, da nossa fé. Deixe-me terminar, vou fechar a mensagem com um texto que está em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e seguintes. E por mais estranho que possa parecer, acho que vou terminar a mensagem antes da meia-noite, o que é um verdadeiro milagre. 2 Coríntios 8. Tenho que me poupar este fim de semana. 2 Coríntios 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder ou a sua capacidade, e eu testemunho, ainda acima do seu poder, da sua capacidade, deram voluntariamente. Alguém repita: deram voluntariamente. Sabem, os irmãos que deram voluntariamente aqui nesta situação eram riquíssimos, poderosos, tinham mais do que precisavam. Estou certo? A Bíblia diz: estavam atribulados, estavam no momento de pobreza, de necessidade, mas ainda assim deram mais do que aquilo que podiam dar para abençoar a obra de Deus. Muito obrigado.
Isto é coisa de discípulo. Compromisso, lealdade, serviço, responsabilidade. Ninguém os obrigou. Eles tinham a necessidade de o fazer. Amavam a obra de Deus. Queriam servir, queriam dar. Irmãos, eu tenho encontrado pessoas na igreja que chegam a dizer: pastor, quando chega o dia de dizimar, eu vou com tanta alegria à casa do Senhor. E é um privilégio, é um prazer que eu tenho em poder dar na obra de Deus, dar na casa de Deus. Porque se eu estou a dar é porque Deus tem abençoado a minha vida. E para mim é um prazer poder dar, servir, honrar ao Senhor. Isto é lindíssimo, irmãos. Alguém concorda comigo? Porque há gente que vive a reclamar, a resmungar, vive de novidades, é paparazzi. Entende? Vive a criticar, a falar mal de tudo, de todos. Não tem mais nada que fazer. Boa vida. Estes aqui, ouça bem, tribulação, aperto, aflição, dificuldade, pobreza. E disseram: nós queremos dar. Daquilo que nós temos, pode ser pouco, mas nós queremos dar. E um dia eu aprendi uma verdade que eu vou contar aos irmãos. Houve uma altura que quando certas pessoas me davam coisas, eu ficava constrangido de as receber. E pensava: mas esta pessoa tem tanta falta e está a dar-me. E por vezes não queria receber. Ficava constrangido. Até que um dia eu senti no meu coração esta palavra: o princípio de semear é que produz a colheita. Se estão a semear, não recuses a semente deles. Recusares a semente deles é impedires as suas vidas de colher. Recebe e abençoa. Recebe e abençoa. Recebe e abençoa. Desde aí, qualquer coisa que me deem, eu recebo e abençoo. Posso não ficar com ela. Posso dar a outra pessoa, mas eu recebo da pessoa que me dá e abençoa em nome do Senhor Jesus. E creio no meu coração que aquela atitude de semear vai trazer colheita à vida da pessoa. É princípio espiritual. Entende? É princípio espiritual. Toda a gente precisa de aprender a respeito do poder de semear. Porque o poder de semear, ou o semear tem um poder de trazer colheita à vida das pessoas. Ouçam, irmãos, verso 4. Pedindo-nos, com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. O verso 4 diz que eles pediram por favor para que a oferta deles fosse aceite. Alguém pode olhar para mim? Eles pediram por favor que a oferta deles fosse aceite. Provavelmente havia gente que não queria aceitar e dizia: não, vocês não podem dar, vocês não têm, estão mal, estão em crise, não deem nada. E eles disseram: não, nós queremos dar. Não nos neguem o direito a semear. Podemos ter necessidade, estar em crise, em pobreza, como diz a palavra, mas ainda assim nós queremos dar. Não nos neguem o direito de semear, porque nós queremos colher. Isto é coisa de discípulo.